Antenor Roberto, vice-governador eleito, nosso convidado hoje, para a gente conversar um pouco sobre as eleições, o resultado, projetar o futuro do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Antenor. Boa tarde, Jorge. Prazer mais uma vez voltar aqui para nosso papo, né? Em primeiro lugar, parabenizar você pela vitória, né? A vitória do seu grupo político nessas eleições. E, para início de conversa, eu queria que você fizesse uma avaliação da vitória. Essa foi uma vitória extraordinária, porque eu digo que nós escrevemos uma página na página política da história política do Rio Grande do Norte algo de muito relevo. Pela primeira vez, uma professora que começou sua vida organizando o movimento social, educadores, depois 2 vezes deputada estadual, 3 vezes deputada federal, inclusive a mais votada, e há 4 anos atrás eu digo sempre, como fizemos lá no partido, abriu um novo ciclo político a se eleger senadora da República. E com muito talento e com muita inteligência política, soube partir de uma coligação pequena, nucleada por partidos de esquerda, mas foi alargando politicamente e se tornando uma liderança suprapartidária e com esse coroamento da sua eleição no dia 28, agora como a primeira governadora de origem popular. E isso ficou evidente no segundo turno, onde ela ampliou aí essa margem de apoios, né? Exato. Eu até disse no dia da nossa vitória, lá no Palanque, que Fátima, sem deixar de ser uma militante e uma deputada e depois senadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores, sem deixar de ser nossa aliada histórica, né, do PCdoB, sem deixar essa sua essência de partido de esquerda e popular, ela teve essa inteligência de entender que para ganhar uma eleição no Rio Grande do Norte e para governar, ela reunia credibilidade, ela tinha coragem, mas ela precisava exatamente saber reunir lideranças políticas de diferentes matizes, como foi o caso desse segundo turno, para reconstruir as condições, digamos, políticas, administrativas para tirar o Rio Grande do Norte dessas enormes dificuldades que enfrenta. Antenor, você iniciou esse bate-papo lembrando a trajetória de Fátima, como parlamentar, deputada estadual, deputada federal, senadora. Mas ela tentou, por 3 ou 4 oportunidades, ser prefeita de Natal e não conseguiu. E ela não tem nenhuma experiência no Executivo e assume agora, pela primeira vez, um cargo no Executivo. Essa falta de experiência no Executivo pode atrapalhar no início de gestão? Qual é a avaliação que você faz? Considerando que Fátima foi antecedida por Robson, governador, Rosalba, e nós tivemos, evidentemente, Vilma lá atrás, essa sim que tinha uma experiência administrativa, e Garibaldi teve lá bem atrás, eu creio que isso não é hoje um elemento que impede o sucesso do governo dentro dos limites em que vai ser realizado. Porque o fato principal que nós temos no estado do Rio Grande do Norte é que Fátima vem de uma experiência parlamentar em que lida, lá em Brasília, ela conhece o problema de orçamento, comissão parlamentar. Agora mesmo ela estava me dizendo, eu estou aqui resolvendo coisas já relativas ao governo, ela está mexendo lá com coisas, Banco Mundial, está indo nos ministérios. Então, Fátima, pela experiência que ela teve com o governo de Lula, você há de convir que para ela ter esse prestígio político, Diógenes, veja que Fátima ganhou em municípios com 60% dos votos, 70%, parece que teve um que chegou próximo dos 90%. Ela não criaria uma identidade essa do povo se ela não tivesse sido, digamos, uma parlamentar executiva. Vamos combinar que grande parte dos equipamentos do governo Lula que chegaram aqui foi fruto dessa capacidade de articulação dela junto aos ministérios. Então, essa parte de gerencial, administrativa, não vai faltar a Fátima, apesar dela não ter, digamos, exercido genuinamente um cargo administrativo. Ela conhece o caminho das pedras, sem dúvida. E eu perguntaria sobre o papel do vice-governador, porque teve já político aqui do Rio Grande do Norte que disse que vice é vice. Qual será o papel de Antenor Roberto? Eu não sei se, inclusive, quando ele disse essa frase, isso fez com que ele chegasse a fazer as escolhas que fez na composição da chapa, né? Se não me engano, não. Foi Carlos Eduardo, numa entrevista minha. Isso não é, realmente, assim, às vezes, esse discurso com desprezo com a classe política tem que se ter muito cuidado com isso, porque sempre tem um dia de amanhã na política. No nosso caso específico, Fátima teve a oportunidade de interagir com o PCdoB para chegar à questão do nosso nome, quando a gente já tinha também outros bons nomes disponíveis para ela. Pesou nisso uma relação de confiança, uma militância de mais de 30 anos juntos, em partidos diferentes, mas com mais pontos de convergência do que de divergência. Ela levou em conta o fato de eu já tenho 37 anos de serviço público, 17 Tribunal de Contas, 20 como procurador do Estado. A condição minha de dirigente, que dá a ela também essa confiabilidade, eu sou dirigente do PCdoB há 35 anos, né?
e militante também do PCdoB. Então, essa afinidade fez com que ela dissesse que gostaria que tivesse um vice com participação. Agora, evidentemente, eu tenho dito a quem me pergunta, essa participação de um vice tem que ser medida com a discrição, porque nós temos que entender a investidura dos votos foi dada à governadora eleita, Fátima Bezerra. No nosso caso, a gente pretende colaborar dentro das demandas, diligências que ela precisa que nós realizemos, articulações que ela acha que nós podemos colaborar. Então, é sempre no sentido da confiança, de saber que é uma pessoa que vai trabalhar junto com ela para que a governabilidade aconteça em favor e em benefício do Rio Grande do Norte, que precisa muito de união. E foi por isso, Diógenes, que Fátima, enfrentando muitas vezes incompreensões, ela foi buscar um arco de aliança muito amplo, reconhecendo e já até vendo as dificuldades de uma vitória no plano nacional. Então, hoje ela tem, assim, uma representação parlamentar. Zenaide eleita senadora, ela eleita Jean Paul Prats, vai assumir em fevereiro o Senado Federal. O próprio Stevenson já ligou para ela, parabenizando, então criou, de qualquer forma, uma ideia de que ele, pelas próprias matérias que ele tem afinidade, segurança e educação, ele vai muito mais somar com o governo. Chegamos a ter 2 deputados federais eleitos, no caso, Natália Bonavides, mineira, e somamos com Rafael e Benes Leocádio, e ela também teve essa capacidade, ele teve que, apesar da divergência no plano nacional, estavam ali somando para a questão estadual. O presidente da Assembleia, Ezequiel, nós já tínhamos tido o George Soares no primeiro turno, a deputada Márcia Maia, então foi uma soma. Eu vejo o PTC trouxe o Diane e o Baldo Medeiros foram novidades, então foi um arco de aliança muito construído, digamos, com o foco no Rio Grande do Norte, foi muito importante. Pelo menos uma aliança aí com o PSDB, ou parte do PSDB, causou certa estranheza pela falta de afinidade política, inclusive os discursos de pré-campanha de lado a lado dos partidos eram um apoio, uma aliança, uma união difícil de acreditar que ocorresse. Você acha que a governadora pode ser cobrada no futuro por essa aproximação com o PSDB? Não, porque é o seguinte, a questão do segundo turno, essas adesões que aconteceram, esses apoios, eles foram feitos de forma muito transparente. Fátima sempre fez questão de dizer, porque esse era um trauma que muitos políticos traziam da eleição passada, de que aqueles que chegavam para construir o primeiro turno, quando chegava o segundo turno que alargava, digamos, eram meio que escanteados. E quando chegava o governo, então Fátima procurou desmistificar isso. Com raras exceções, eu acho que só em 5 ou 6 municípios nós não conseguimos reunir os diferentes blocos que atuavam nas cidades em favor da candidatura de Fátima. O PSDB hoje é um partido destroçado por esse processo eleitoral. Não sei se você tem essa opinião, Diógenes, mas acho que nós chegamos a conversar em alguns dos seus programas. O modelo dessa articulação do golpe parlamentar, midiático e com certa passividade e conjugação com o próprio Poder Judiciário, não era apenas para destruir o PT, o PCdoB ou a esquerda, ele era para implodir todo o sistema político. Veja que no palanque adversário eles não elegeram um senador. Garibaldi, um senador, ficou em 4º lugar. Só elegeram um deputado federal. O próprio deputado Rogério Marinho, apesar de todos os recursos, o empresariado interessado na eleição dele, foi fragorosamente derrotado. Então, muitas lições foram dadas porque eles foram surpreendidos com o sistema político como um todo foi implodido. Essas eleições tiveram certas novidades na eleição, inclusive parlamentar. Só para encerrar esse bloco, nós teremos mais 2 aqui para a gente continuar esse bate-papo. O papel de vice vai ser colaborar em missões que a governadora dê. Eu pergunto isso porque há vice que quer ter uma participação, cuidar de alguma secretaria, ter uma participação direta na administração. Não é o seu caso, só para a gente entender. Toda essa questão, inclusive, de participação do governo, hoje mesmo eu já falei com Fátima sobre isso, porque diante de uma crise econômica dessa, Diógenes, a credibilidade é muito importante para essa travessia penosa do Rio Grande do Norte. Então, Fátima disse que tudo passaria por conversas e não haveria o elemento de rupturas ou de surpresa. Então, ninguém está autorizado, ela me disse hoje, a falar em nome dela sobre composição do secretariado. E eu, como vice, tenho que seguir o caminho da discrição e de somar para que Fátima conduza bem essa transição e a formação da sua equipe. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com Antenor Roberto, vice-governador eleito do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o RN Acontece aqui na Band.
A gente encerrou o bloco anterior falando do papel do vice. E você dizia que não está autorizado, como ninguém está autorizado a falar em secretariado. Mas eu lhe pergunto, a governadora esteve aqui essa semana e falou que o perfil do secretariado dela vai ser técnico, predominantemente técnico. Mas isso todos dizem e acaba tendo a conotação política também. Qual é a sua opinião a respeito disso? Mas não sei se ela esqueceu, mas nas outras entrevistas e assim nas nossas discussões, ela diz técnico com sensibilidade política. Ela sempre acrescenta essa frase para não lembrar se ela falou dessa sensibilidade. Para não dar ideia de que você vai apenas botar a pessoa de formatação acadêmica. O perfil de secretário, e Fátima tem experiência de convívio de governo, porque Fátima foi uma parlamentar que atuou tanto em sistemas como parlamentar de oposição, ela foi parlamentar de oposição, como foi parlamentar de situação, de sustentação de governo, sobretudo nessas experiências mais recentes agora com o governo Lula e Dilma. Então, a questão, e ela viveu e teve essa conversa muito de perto, inclusive, com os ministérios. Então, é lógico que quando você pensa em compor um secretariado, ela vai levar em conta todo o ecletismo desse arco de aliança que foi construído a partir, primeiro, o núcleo que formou a coligação. De PCdoB, PHS. E PCdoB e outras lideranças, inclusive, que chegaram, porque nós tivemos, inclusive, parlamentares que já chegaram no primeiro turno, e depois o alargamento desses apoios, dessas adesões no segundo turno. E o que ela quer dizer é o seguinte, nós não podemos fazer aquele maniqueísmo. Não vai ser indicado político, como se Fátima até diz isso. Eu valorizo os partidos políticos. Eu não sou dessas que fala contra os partidos políticos. Então, os partidos políticos são importantes, são instituições e têm que ser fortalecidos. Agora, tanto os partidos políticos, como as indicações de onde é que elas venham, o que ela vai cobrar dessas indicações e sugestões é a competência e o critério técnico, porque o Rio Grande do Norte vai precisar, como ela diz, será um governo de catar moedas, porque essa é a situação, de catar moedas para dar soluções para uma demanda reprimida, gigantesca, como nós temos em áreas estratégicas como segurança, educação e saúde, só de largada, né? Pegando como gancho o que você falou, que os partidos serão lembrados, que vão ser privilegiados, no caso, reconhecidos, vamos usar o termo reconhecidos. O PSDB, o PCdoB, qual é a contribuição que pode dar? Quais são as áreas que o PCdoB tem quadros para apresentar para Fátima? Nós já tivemos experiência, né? Nós já participamos do governo de Vilma na área da reforma agrária, já participamos do governo de Robson na área de esporte, nós já participamos de experiência de região metropolitana, mas nós temos quadros na área de saneamento e desenvolvimento. Tudo isso, todos os outros partidos também têm e vão apresentar. Então, ela vai ter, que vai ser uma característica muito importante para o governo de Fátima, é que ela terá que ser, ao mesmo tempo, uma liderança desse processo todo, por isso que ela disse, ninguém está autorizado e eu aqui não estou quebrando esse nosso entendimento. E eu também estou todo cuidado a respeitar. Para não lhe deixar é que ela terá todas, inclusive com a transição agora, onde a transição vai nos aproximar do plano de governo, dessa realidade de números também, de governo, de estatísticas, mas sobretudo, que ela vai liderar esse processo e, ao mesmo tempo, ter essa capacidade, digamos, de compartilhar. Mas a gente conversava aqui em off, ao mesmo tempo ela ter todas as informações vão estar na cabeça dela, que eu acho que é um pouco que ela deve ter conversado com essas experiências vitoriosas dos governos do PT aqui nos estados vizinhos. Piauí, e como nós Ceará. temos também com a experiência no Maranhão. Uma vez eu perguntando a um secretário Flávio Dino, do Flávio Dino, nosso governador reeleito agora, bem em condições vantajosas, né? Então eu perguntava ao secretário, me diga aí, como é que eu posso começar a entender os mecanismos pelo qual vocês começaram a, digamos, retomar o desenvolvimento lá no Maranhão, tirar o Maranhão daquele estágio tão precário? Ele disse, tem que começar pela cabeça do governador. O governador tem que ter uma cabeça política e colocar a política à frente do comando. Porque, Diógenes, desde hoje eu estou assim meio enfadado, não consigo dizer, mas Diógenes tanto. O governo, você conhece, governos, em torno de governo se formam sempre o que a gente chama uma entourage. Aí fica aquela turma ali vendo conspirações, outros fofocas, rede de intriga. Então é o seguinte, um governador, e no caso vai ser uma governadora, com a experiência de fato, ela tem que se livrar desse tipo de tensionamento e colocar a grande política à frente, a política pública, a política do direito administrativo à frente, os interesses republicanos à frente, para que de fato ela pode escutar muitos, mas a responsabilidade da decisão é dela.
Então, esse é um modelo que você tem que inaugurar, que muitas vezes se sente essa ausência nas experiências anteriores. Você, às vezes, quer descentralizar, e é importante descentralizar ações. Mas o governador tem que mostrar, e no caso, uma governadora, que é a nossa, vai ter que mostrar que ela está com comando e responsabilidade de tudo, porque, em última instância, ela vai ser cobrada por isso. Pois é, e quando eu perguntei essa semana sobre transição do governo, ela disse, não, vai ter uma comissão, vai ter um coordenador, tentei arrancar dela o nome desse coordenador. Não, vai ter tudo isso. Agora, quem vai comandar sou eu. De perto, todos os números e todas as etapas dessa fase de transição. É por aí? Inclusive, no programa de governo, que eu quero elogiar, né, o professor Getúlio Marques e toda a equipe, João Hélio, Jean Paul, todos que participaram, foi um programa muito bem trabalhado, bem discutido e centralizado, mas ela... Aquela crítica da cópia do Piauí... Porque, na verdade, ali foi a maledicência, porque nós temos que trazer as boas experiências desses estados. A roda na política de direito administrativo, na política pública, já foi inventada. Você tem que saber aplicar dentro da sua realidade concreta. Então, é a questão do programa de governo, com toda a Constituição inteligente, mas tem hora que ela chegava e dizia, mas isso tem que ser... Quer dizer, da forma como ela era capaz de aplicar concretamente aqui no Rio Grande do Norte. Como é que a gente leva isso dentro da realidade do Rio Grande do Norte? Então, eu acho que essa característica vai ajudar muito a evitar a dispersão no governo e mostrar que o governo tem um comando democrático, como ela disse, porque um dos instrumentos que Fátima mais usou nessa campanha, que é fruto dessa vitória dela, foi a capacidade de diálogo. Dialogando, conversando. Ela foi para a Fierne e foi muito tranquila com os empresários, ela esteve no Sebrae, nas Sabatinas. Ela está preparada, Diógenes, ela realmente conhece bem os problemas do Rio Grande do Norte, porque foi uma parlamentar que saiu do gabinete de Brasília para as ruas dos municípios do Rio Grande do Norte. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente vai conversar sobre a relação de Fátima com o governo federal agora, vai ser ocupado por um adversário, e é antipetista declarado. Daqui a pouquinho a gente volta com a RN Acontece. Pois é, estamos de volta com a RN Acontece, o RN Acontece especial, um bate-papo sobre o resultado das eleições, sobre o futuro do Rio Grande do Norte, com o vice-governador eleito, Antenor Roberto. Antenor, uma dúvida que já estava na cabeça de muitos eleitores na reta final da campanha, é a relação de uma governadora do PT com um presidente que é declaradamente contra o Partido dos Trabalhadores, o Jair Bolsonaro. O que esperar dessa relação de Fátima do PT com Jair Bolsonaro, anti-PT? Na verdade, o Jair é mais do que anti-PT, ele é contra processo civilizatório, ele é contra a condição de humanidades que nós já alcançamos, né? Esse é um debate que a gente pode fazer. Presidente agora, eleito. é o presidente eleito. E daí Fátima, já no discurso dela, no dia da vitória, e já nas entrevistas anteriores, vai fazer questão de dizer isso. Presidente é para respeitar governador, governador é para respeitar presidente. Quando ela dizia isso, ela queria dizer o seguinte, a soberania do voto que elegeu governadora tem a mesma legitimidade da soberania do voto que elegeu Jair Bolsonaro, que é nosso adversário, presidente da República. Esse é o fato. Como nós também temos que ter cuidado para não tratarmos todo, como se o eleitorado, a maioria do eleitorado brasileiro que elegeu o Bolsonaro, fossem todos fascistas ou adeptos de ideias fascistas. Existe um núcleo em torno de Bolsonaro e nessas redes sociais que capitalizaram, que cultivaram e cultivam valores antidemocráticos, de ruptura da nossa constitucionalidade e valores fascistas. Isso é fato. Você também não pode dizer que na sociedade brasileira, como já aconteceu em algumas sociedades da Europa, voltaram a existir esses grupos organizados. Isso existe, é fato, no Brasil. Dentro das circunstâncias de um Brasil, na crise que se instalou e com os problemas que nós tivemos, desde a prisão de Lula, a substituição de Lula como candidato, evidentemente se criaram condições que favoreceram, em vez do setor de centro conservador com a candidatura como a do PSDB, lograr êxito, naufragou completamente, porque foi onde trouxe essa votação do Alckmin. Há 4 anos atrás a gente estava empatando com eles na disputa praticamente. Então você agora tem um viés de extrema direita liderando esse processo. É um retrocesso político, mas isso é um fato que a gente tem que colocar, mas dizer, a mesma soberania que elegeu Jair Bolsonaro é a mesma que elegeu Fátima Bezerra. Então, nesse sentido, governabilidade. Como eu falei, ela tem Zenaide eleita senadora, Jean Paul Prats vai assumir, que é do PT, então ela tem 2 senadores, tem Stevenson, 3. Nós já tínhamos na bancada federal Mineiro, Natália, e temos Rafael Mota e também Benz Leocádio. E você veja que foi declaração de imprensa, eu não chequei ainda a fonte, mas que o próprio Fábio Faria deu a pista do que vai acontecendo em vários lugares.
Em Brasília ele está com o Bolsonaro, mas no Rio Grande do Norte ele não se opõe a ajudar o governo. Hoje eu vi a entrevista do jovem governador. Então, quer dizer, ou seja, vamos, no caso da governadora, precisa criar canais institucionais e principalmente via o Parlamento Brasileiro de se relacionar com o futuro governo. Que já tem hoje esse movimento dos parlamentares. E mais, é que várias das receitas que vêm para os estados são receitas que a gente chama, sejam elas transferências constitucionais, elas têm um carimbo que independe da vontade política do presidente da República. As transferências constitucionais, né? Fundo de participação dos estados, municípios, você tem Fundeb, você tem a questão da saúde também, que são verbas vinculadas. Para a nossa felicidade, foi criado agora o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que vai ser regulamentado pelo governo federal e que os estados, dentro de 2 anos, têm que apresentar seu plano para ter acesso a fundos. Tem 2 fundos muito importantes nisso. Então, há alguns aspectos que você já não fica totalmente dependente 100% do governo. Mas, de qualquer forma, são necessários claro, são nessas articulações. E aí nós temos nessa diversidade toda, que foi a eleição do adversário do nosso campo, é que o Nordeste, seus governadores, estão todos no alinhamento com Fátima. O que vai permitir que nós tenhamos ações não só do Rio Grande do Norte, mas de vários governadores do Nordeste, para que o Nordeste perca o mínimo possível dentro desse novo governo. Então, trabalhar em bloco. Trabalhar em bloco. E ela diz, eu vou ser uma leoa, eu vou liderar um bloco, que é uma característica de Fátima mesmo. E eu não tenho dúvida de que ela, sendo a única mulher de todos os estados da federação eleita, ela vai dar um show também junto a esses governadores, homens aqui do Nordeste, para liderar com muita força um bloco para defender os interesses do Nordeste. E, claro, dentro dos interesses do Nordeste estão os interesses do Rio Grande do Norte. Já pensando nas primeiras medidas do futuro governo estadual, na sua opinião, quais as medidas principais, em que áreas atacar? Pergunto isso. Ajuste fiscal a ser realizado, servidores com folha atrasada, segurança pública sempre questionada, na sua opinião. O que primeiro atacar? Eu quero até elogiar o gesto da Assembleia Legislativa ontem, né? Eles, na discussão do orçamento, da lei orçamentária, ponderações foram feitas lá a despeito da legitimidade do atual governo. Porque é sempre assim, quando você assume o governo, o orçamento que você vai executar é um orçamento aprovado ainda nos marcos do governo anterior. Isso. E com muita maturidade, diante dessa crise toda que o Estado vive, os deputados ontem resolveram dar uma oportunidade à governadora eleita de ter acesso a esse orçamento, permitindo então, ela que já vai ser convidada, vai convidada. Inclusive, eles designaram um gesto também, o próprio Fernando Mineiro como relator. Quer dizer, então, há uma sensibilidade hoje do parlamento de entender de que a crise é tão grande no Rio Grande do Norte que não dá para ter qualquer pensamento pequeno ou menor. Então, eles fizeram essa transição muito importante, que foi permitir à governadora ter uma devolução, não formal, porque tem o rito legislativo a ser seguido, mas ela tem uma devolução desse conteúdo através da relatoria que o Fernando Mineiro vai fazer, de forma a tentar encontrar dentro do orçamento mecanismos de ajuste, que vai envolver uma negociação com os poderes na questão dos repasses constitucionais. Que é um dos pontos que ela vem batendo. Que é uma coisa que há uma nova consciência, eu conversava com promotores, todos estão conscientes de que é preciso ter um novo olhar e um novo gesto, porque um assunto que antes era muito restrito, já tem uma dimensão pública hoje, a questão das transferências feitas para os poderes, a ideia de que o Poder Executivo precisa de um fôlego a despeito do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Tribunal de Contas, de terem suas necessidades, mas existem necessidades antecedentes porque todos se sentiram inseguros. Por exemplo, o problema da segurança pública atinge a todos. Então, há um olhar hoje de tentar enfrentar essas questões. No ajuste fiscal, ela já está lá em Brasília tentando ajudar o atual governo também a ver, junto ao Banco Mundial, essa questão de recursos, porque a ideia de ter que ter uma fonte extra vai ser necessário, buscar uma fonte extra de recursos para enfrentar essas demandas de folhas pendentes. Para encerrar, esquerda derrotada no plano nacional, eu pergunto um breve comentário sobre isso, e o que esperar do governo federal de Jair Bolsonaro? Quando se ganha, como é o caso aqui, você celebra. Quando você perde, entram aquelas diversas avaliações, então vai haver ainda... Chororô, mimimi. Nós temos que ter um cuidado para evitar uma grande dispersão. O próprio discurso de Ciro não ajuda muito no momento desse, porque já é um discurso que joga na dispersão. Mas ele tem lá suas razões. Não, é o que eu estou dizendo. Todos terão suas razões, sobretudo numa derrota para encontrar os culpados, isso é o fato. Agora, nós precisamos ter a paciência histórica de não fazermos uma grande dispersão, porque a oposição precisa estar articulada para enfrentar um governo que vai ser uma experiência, veja bem, essa história do salvador da pátria nós já tivemos com Collor, lembre-se.
inclusive com a mesma matriz, moralidade, caçar os marajás, etc. E tal. Só que agora, não é um despeito de quem perdeu. Pelas entrevistas dadas, pela ausência dos debates, você tem um presidente que não tem necessariamente o estofo para ocupar o cargo. Então, você vai ter uma equipe com mais inteligência política e emocional resolvendo as coisas. Então, é uma espécie de tutela também que você tem que observar e nós vamos enfrentar isso. Você vê que pelas próprias entrevistas do superministro, quando se fala no superministro, Paulo Guedes, da isso economia. é uma delegação de poder. Não existe governo com superministro que não vai ofuscar o titular. É como no governo do Rio Grande do Norte. Se alguém fizer um supersecretário, você está... Então, nós vamos enfrentar um governo com essas características. Essas fusões dos ministérios já mostram assim, o rebaixamento de algumas políticas públicas e a centralidade em outras. Então, é um momento muito difícil que o Brasil vai viver, mas nós já sobrevivemos a tantas tempestades que o povo brasileiro haverá de atravessar essa. Eu queria agradecer a entrevista do vice-governador eleito, Antenor Roberto. Obrigado, Antenor, por sua participação no RN Acontece. Obrigado, Diógenes. É um prazer estar aqui com você. É isso aí. Graças a Deus você acertou meu nome agora. O RN Acontece vai ficando por aqui. Temos todos uma boa tarde. Eu volto amanhã, aqui na Band. Até amanhã.